E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo das leis de Newton. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Uma corda flexível com comprimento de 1 metro desliza sobre um tampo de mesa sem atrito conforme ilustrado na figura. Ela é inicialmente liberada do repouso com 30 centímetros do seu comprimento, pendendo da borda da mesa. Determine o tempo no qual a ponta esquerda da corda alcança a borda da mesa. Para resolver o exercício, vamos começar analisando a figura ilustrada no quadro. No instante t igual a 0, a corda parte do repouso com 30 centímetros do seu comprimento total pendurado na direção vertical, conforme eu ilustro na figura. Para determinar o instante em que a extremidade esquerda da corda atinge a borda da mesa, eu vou recorrer à segunda lei de Newton. Essa lei nos diz que a força resultante é igual à derivada do momento linear em relação ao tempo t. Muito bem? A força resultante é justamente a força-peso do comprimento da corda que está pendurado. Consequentemente, eu vou substituir a força resultante por mzinho vezes g, em que mzinho representa uma fração da massa total da corda que está pendurada em certo instante do movimento. E isso é igual à derivada em relação ao tempo t do produto mzão vezes v. Nessa igualdade, mzão representa a massa total da corda, pois a força-peso, atuando na vertical e para baixo, vai acelerar todo o seu comprimento, ou seja, toda a sua massa. Muito bem? A massa da corda que está pendurada, eu posso calcular da seguinte forma. Mzinho é igual à massa total, que multiplica o comprimento x em certo instante t sobre o comprimento total. Consequentemente, essa igualdade fica da seguinte forma. Mzão vezes x dividido por L vezes a aceleração da gravidade local é igual. A massa total é uma constante e, portanto, sai da derivação. Sendo assim, nós temos a massa total que multiplica a derivada da velocidade v em relação ao tempo t. Simplificando a massa da corda, a gente obtém a seguinte igualdade. G vezes x sobre L, muito bem. Isso é igual à derivada de segunda ordem da posição x em relação ao tempo t. Muito bem? Consequentemente, a derivada de segunda ordem da posição x em relação ao tempo t menos g sobre L vezes x é igual a 0. Observe a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Nossa tarefa agora se resume a de resolver essa equação diferencial de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. Para fazer isso, eu vou recorrer à equação característica. A equação característica é a seguinte: ARzinho ao quadrado mais BRzinho mais C é igual a 0. Azinho corresponde ao coeficiente da derivada de segunda ordem e, portanto, vale 1. Logo, eu vou obter aqui simplesmente Rzinho ao quadrado. B corresponde ao coeficiente da derivada de primeira ordem. Como ela não aparece na equação diferencial, B é igual a 0, anulando este termo. E C representa o coeficiente que acompanha xzinho. Logo, nós temos R ao quadrado menos G sobre L igual a 0. Consequentemente, R é igual a mais ou menos a raiz quadrada de G sobre L.
Muito bem. Observe o resultado obtido. Eu vou agora expressar a solução geral dessa equação diferencial. Conforme você viu no curso de cálculo 3, a solução geral é da seguinte forma: x em função do tempo t é igual a um coeficiente azão, que multiplica a exponencial de R1t, mais um coeficiente b, que multiplica a exponencial de R2t, em que R1 é igual a mais a raiz quadrada de g sobre L e R2 é igual a menos a raiz quadrada de g sobre L. Consequentemente, você vai obter a seguinte expressão. Então vamos lá. Eu vou assumir que a raiz quadrada de g sobre L é simplesmente ômega. Muito bem? Então observe a substituição. Com isso, a gente obtém, já substituindo nessa igualdade, x em função do tempo t é igual a que multiplica a exponencial de ômega t, mais b, que multiplica a exponencial de menos ômega t. Observe no quadro a solução geral obtida. Vamos agora determinar os coeficientes a e b. Para fazer isso, eu vou recorrer às condições iniciais. Perceba que, no instante t igual a zero, x é igual a 0,3 metro, 30 centímetros. E nesse mesmo instante, a velocidade é nula. Consequentemente, eu vou obter inicialmente, a partir dessa equação, a velocidade em função do tempo t de forma geral. Então vamos lá, vamos começar com esse cálculo. A velocidade em função do tempo t é dada pela derivada da posição x em relação ao tempo. Consequentemente, nós vamos obter a vezes a derivada da exponencial de ômega t é a própria exponencial de ômega t que multiplica a derivada do expoente em relação ao tempo. Portanto, aqui aparece ômega. Mas, agora nós temos b que multiplica a derivada da exponencial de menos ômega t é justamente a exponencial de menos ômega t que multiplica a derivada do expoente em relação ao tempo. Essa derivada vai fornecer justamente menos ômega. Consequentemente, a velocidade v em função do tempo t ficou da seguinte forma. Então eu tenho ômega multiplicando a vezes a exponencial de ômega t menos b vezes a exponencial de menos ômega t. Muito bem? Observe o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Vamos agora, então, explorar as condições iniciais, começando com a velocidade. No instante t igual a zero, a velocidade é nula. Então vamos lá. A exponencial de zero é 1. A exponencial de zero é 1. Portanto, a menos b, que multiplica ômega, que claramente é diferente de zero, tem que ser igual a zero, pois v é igual a zero no instante t igual a zero. Consequentemente, para que essa igualdade se verifique, a tem que ser igual a b, pois a menos b é igual a zero e, portanto, a igual a b. Muito bem? Isso já facilita o nosso segundo cálculo. Perceba que eu vou colocar simplesmente a na expressão de x em função do tempo t. Muito bem? Então vamos lá. Substituindo mais uma vez o tempo por zero. A exponencial de zero é 1. A exponencial de zero é 1. A mais a, 2a. 2a, portanto, é igual a 0,3. Se 2a é igual a 0,3, a e, portanto, b é igual a 0,15 metro. Muito bem? Observe o resultado obtido, todo o cálculo realizado até aqui. Para dar sequência, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta.
Dando sequência, observe no quadro o resultado obtido há pouco. Substituindo A e B nessa expressão, você vai encontrar que x em função do tempo t é igual a 0,15, que multiplica a exponencial de ômega-t, mais 0,15, que multiplica a exponencial de menos ômega-t. A partir daqui, nós devemos responder a seguinte pergunta: qual é o instante t quando a posição x for igual a 1 metro? Situação em que a extremidade esquerda da corda atinge a borda da mesa. Portanto, eu reforço, qual é o instante t quando x é justamente 1 metro? Muito bem? Bom, para fazer isso, eu vou substituir x igual a 1 metro na expressão obtida. Então vamos lá. Nós temos aqui 1 metro é igual a 0,15 que multiplica. Observe agora o argumento que eu vou utilizar. Eu vou assumir que beta é a exponencial de ômega-t. Portanto, eu tenho 0,15 beta mais 0,15 sobre beta, já que a exponencial de menos ômega-t é 1 sobre a exponencial de ômega-t. Com isso, a gente obtém. Então vamos lá. O mínimo múltiplo aqui é justamente beta. Então nós temos 0,15 beta ao quadrado mais 0,15. Consequentemente, nós vamos obter. Então vamos lá. 0,15 vezes beta ao quadrado mais 0,15 é igual a beta. Vou jogar beta para o lado esquerdo, subtraindo. Então, menos beta mais 0,15 igual a zero. Muito bem? Eu vou dividir agora todos os termos dessa igualdade por 0,15. Com isso, a gente obtém beta ao quadrado menos. Observe agora. Aqui nós temos 1 sobre 0,15, ou seja, 1 sobre 15 sobre 100. Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Então, 15 sobre 100 se transforma em 100 sobre 15 nessa divisão. 100 sobre 15 eu posso simplificar por 5. Dividindo por 5, você vai encontrar 20 terços. Muito bem? Então, menos 20 terços vezes beta, mais 1, pois eu estou dividindo todo mundo por 0,15, e isso é igual a zero. Muito bem? Vamos agora em busca das raízes dessa equação do segundo grau. Para fazer isso, eu vou calcular o delta. Então vamos lá. Delta é igual ao coeficiente b elevado ao quadrado, e portanto a gente obtém 400 nonos, menos 4 vezes o coeficiente a, que é 1, vezes o coeficiente c, que é 4. Logo, você vai obter nessa subtração 400 menos 36 dividido por 9. 400 menos 36 nos dá 364. Muito bem? Sendo assim, beta é igual a menos o coeficiente b, e portanto 20 terços positivo, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo sobre 2 vezes o coeficiente a. Muito bem? Efetuando os cálculos, você vai encontrar as seguintes soluções. Beta 1 é igual a 6,51 e beta 2 é igual a 0,153. Muito bem?
Bom, agora eu vou retomar essa relação. Perceba que beta é igual a exponencial de ômega t. Sendo assim, ao aplicar o logaritmo em ambos os membros da igualdade, você vai encontrar que o logaritmo de beta é igual ao logaritmo da exponencial de ômega t. O ln da exponencial de ômega t é justamente a exponencial de ômega t. Consequentemente, o tempo t fica dado por 1 sobre ômega. 1 sobre ômega, observe o quadro, é a raiz quadrada de L sobre G, muito bem, que multiplica o ln de beta. Observe agora que essa raiz não convém, pois o ln de 0,153 é um número negativo e o instante t é maior do que zero. Muito bem, substituindo agora os dados, finalmente, né? Substituindo L por 1 metro, G por 9,8 metros por segundo ao quadrado e calculando o ln de 6,51, você vai encontrar um instante t aproximadamente igual a 0,59 segundos. Muito bem? Observe no quadro, uma última vez, o resultado obtido, todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.